Meus irmãos, irmãs, a paz do Senhor. Pastor Alexandre Perkauski aqui, de segunda a sexta-feira, com uma palavra de edificação para a sua vida. Hoje iremos fazer menção, exposição da santa, bendita, inefável e gloriosa palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 38, que nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O contexto nos fala de Jesus no Getsêmani. E ele leva consigo 3 dos seus discípulos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João. E ele dá uma instrução: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Jesus, ele sobe um pouco mais alto, se distancia dos discípulos a fim de ter um encontro, um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Pai, e deixa os seus discípulos ali. Quando ele retorna, ele encontra os dormindo, e ele faz a seguinte advertência: não puderam vigiar e orar nem por uma hora? Antes de orar, eu preciso vigiar. Vigiar nos fala de fugir da aparência do mal. Eu não posso bater de frente com aquilo que vai destruir a minha família, o meu ministério, a minha reputação. Pedir discernimento ao Espírito Santo daquilo que provém de Deus e daquilo que não provém. Pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais a fim de contemplarmos os bons e os maus. Reconhecer a sua debilidade, a sua fragilidade, e não ir bater de frente, não ir de encontro com aquilo que vai te destruir. Vigiar. Em algum momento da minha vida, Deus me deu a oportunidade de ter um veículo da marca Toyota, modelo Corolla. E eu pensei comigo, eu sou fiel dizimista. Deus vai repreender o devorador, então eu não vou fazer o seguro. Certa feita, aconteceu um fortuito, algo inesperado, que não poderia ser inesperado, até mediante os noticiários, a criminalidade cada vez mais crescente. Fui assaltado. 10 dias se passaram e nenhuma notícia do veículo. Quando o telefone toca, pediram um resgate de R$9.000 para mim haver novamente o veículo. Aí busquei algumas informações e conferia realmente, né? Tal hora vai estar lá o teu veículo. Aí tu faz o acerto ali através de um conhecido, enfim. Deu tudo certo. Consegui os R$9.000 e recuperei o veículo. Quando eu me deparo com ele, eu percebo que ele está sem os bancos traseiros, teto amassado e o solo
com um barro vermelho. A hipótese da polícia é que os criminosos levaram o veículo para o Paraguai a fim de buscarem cargas de cigarro. É muito comum essa prática no meio do crime, segundo a polícia. Resumindo, mais 3 mil para deixar o veículo em condições de eu poder revender, porque afinal o trauma já tinha acontecido, então eu já nem queria mais o veículo, né? 12 mil reais. Aí eu lembrei de antes de orar, Jesus nos deu a instrução de vigiar. O que impede a minha oração, a tua oração, de ser escutada? Isaías 59. As nossas negligências, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Antes de querer orar, primeiramente, eu preciso vigiar. Entender, procurar saber se realmente não tem nada que impeça a minha oração de ser escutada. Vigiar. Tem coisas que é para nós fazer. Aquilo que é para nós fazer, grave isso, Deus não move uma palha. Vigiar. Primeiramente eu preciso fazer a minha parte. Aí eu vou orar, aí eu vou interceder, aí eu vou clamar. Mas primeiramente precisamos vigiar. Vigie, meu irmão. Vigie os teus pensamentos, vigie aquilo que vocês estão assistindo, vigie aquilo que sai dos seus lábios, vigie as palavras torpes, vigie a sua conduta, o teu caminhar, o teu andar. Vigiai e orai. Referente à oração, o que eu entendo aqui? Jesus nos deu a instrução, não puderam vigiar e orar, nos fez esta advertência, nem por 1 hora. Logo eu entendo que a nossa oração precisa ser de pelo menos 1 hora por dia. Não puderam vigiar e nem orar por 1 hora. Vigiar e orar. O vigiar é constante. Agora, a oração, eu entendo que tem que ser pelo menos 1 hora por dia. Pastor Alexandre Percaus, que não tem esse hábito, começa então orando 10, 15 minutinhos, até tu adquirir essa prática, esse hábito. Martinho Lutero orava 2 horas por dia, exceto quando tinha muitos afazeres. Daí ele orava 3 horas por dia. Você está entendendo o trocadilho? Eu estou sempre reforçando nas minhas pregações, seja na igreja, seja aqui no canal do YouTube. Uma das estratégias que o inimigo tem se utilizado nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo é deixar a humanidade ocupada demais, ao ponto de não ter mais tempo para aquilo que é importante, a consagração, a santificação que se dá por meio do vigiar, do orar. Permita-me abrir um parênteses, até para você ter um entendimento maior. A oração não alimenta ninguém. Não se escandalize com isso. Mas como assim, pastor Alexandre Pierkowski? Tem louvores, é cantado nas igrejas que a oração é alimento. Com todo respeito, não me interprete mal.
eu vou procurar trazer um entendimento maior para ti, através de referências bíblicas e de entendimento de causa. O que nos alimenta é a palavra de Deus. A oração não alimenta ninguém. É a palavra de Deus que nos alimenta. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é como um músculo que desenvolve e torna-se mais forte devido ao uso contínuo. Pastor Alexandre Percaus, que eu não entendi ainda, vou te dar um outro exemplo. Experimente ir na academia sem se alimentar. O que vai acontecer? Logo tu vai te sentir fraco, vai ocasionar tonturas, sudorese, vai começar a suar, vai se sentir fraco, os batimentos cardíacos acelerados, podendo vir a óbito, porque tu foi na academia sem se alimentar. Agora, se é a palavra que me alimenta, então para que serve a oração? A oração não alimenta, ela fortalece. Eu me alimentei, eu fui na academia, agora eu vou me fortalecer. Estão entendendo? O tripé da psicologia é terapia. Todo psicólogo precisa desenvolver uma terapia. Quem é que cuida do cuidador? Esta é a pergunta. Todo pastor precisaria se consultar com outro pastor, desenvolver também uma supervisão com pastores mais experientes. A psicologia nos instrui a isso. Terapia, supervisão e teoria contínua. O psicólogo precisa estar sempre aprendendo, porque a ciência está sempre em evolução. O tripé da teologia: oração, meditação e jejum. Joel 2, 12 e 13 nos diz assim: a misericórdia do Senhor, a epígrafe, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Jejum, você precisa desta arma. Infelizmente, muitos crentes têm negligenciado essa arma poderosa que se chama jejum. De todas as armas poderosas que Deus concedeu ao seu povo, a mais negligenciada, é esquecida na igreja. Hoje é a arma do jejum. Poucos cristãos entendem o impacto tremendo que o jejum tem na dimensão espiritual. Não percebem a necessidade e recusam-se a disciplinar a sua vida. A ciência há pouco tempo confirmou que o jejum, ele faz bem para o corpo físico. Aquelas pessoas que praticam o jejum 2 vezes por semana, elas têm uma saúde melhor, elas têm uma desenvoltura melhor. A qualidade de vida dessas pessoas que praticam o jejum é melhor. A ciência reconhecendo há pouco o que os discípulos, o que os fariseus na época já praticavam, jejum 2 vezes por semana. A ciência reconhecendo o quanto isso faz bem. Agora você entendendo que isso é saudável, que isso faz bem para o seu corpo físico, quanto mais para o seu espiritual.